Boa noite, sejam bem-vindos ao episódio 98 do 433 Losango. Hoje é um episódio um pouco menos positivo, vamos dizer assim, já vão perceber porquê. Vamos ter, como é normal, a Primeira Liga e a Premier League, vamos ter um segmento muito especial do Portal do Futebol Feminino em Portugal e vamos começar também, para já, para dar as boas-vindas ao Bruno, que está aqui hoje connosco. Estás bem, Boa pá? noite, tudo. Ainda bem que estás em forma. Sim, é que é. Ah, Bruno, eu tinha dito na nossa pequena, curtíssima, cortérrima reunião pré-podcast que hoje o editorial seria sobre um tema sobre o qual duvido que alguma vez alguém tenha falado, porque nunca aconteceu, que é o mau início de temporada da Cristiano Ronaldo. Isto porque Cristiano Ronaldo não costuma ter problemas para começar os jogos de início, Cristiano Ronaldo não costuma ter problemas para estar em forma, em ritmo. Este ano, tudo ao contrário, porque no meio da ânsia de ser transferido do Manchester United, porque não queria jogar na Liga Europa, pelo menos as reportagens foram todas sempre nesse sentido. Ronaldo não fez pré-temporada, Ronaldo não ganhou o seu lugar como costuma ganhar, podemos assim dizer, na pré-época. O United está a ressentir-se, também já lá iremos mais lá para a frente. Uh, Na seleção as coisas não lhe correram de feição também, isso é que é verdade. Se calhar por culpa do próprio Mister, da equipa, não sei o que é que vais dizer sobre esse assunto, mas o que é facto é que não houve concretização. Ronaldo começou dois jogos, marcou um gol, penalti na Liga Europa. Ahm, não é um assunto normal dizer que Ronaldo não está em forma e não está a marcar golos. Se tivesses comentar e dar assim uma justificação àquilo que tem sido este 37º aniversário de Cristiano Ronaldo uh, no- neste mundo e com mais de 20 anos de primeira equipa, o que é que dirias? É difícil marcar gols no banco. Portanto, começando por aí, depois falaste na saga de ele se querer transferir de Manchester. Hum, Muita gente esquece que a ausência da pré-temporada dele foi justificada com problemas pessoais. Também já veio o público, ele estaria a passar algo semelhante a uma depressão, por aí fora. Convém não dissociar. A malta tem a tendência sempre de se ele ganha milhões e tal, e só tem que trabalhar e jogar e esquece o resto, mas a malta esquece que está ali também um ser humano mais do que uma máquina de jogar futebol. Às vezes ele parece que é só uma máquina de jogar futebol, mas este lado humano é impossível de dissociar, a meu ver. Ninguém sabe ao certo o que se passou, ninguém sabe ao certo, pode-se especular bastante, por isso também não vale a pena entrar por aí. Mas acho que esse é o primeiro ponto e o principal. Ninguém sabe ao certo o que é que se passou, o porquê, porque lá está, não é normal o Cristiano não aparecer para fazer a pré-temporada juntamente com o resto da equipa, por muito que ele se quisesse transferir, teve que haver ali algo mais. E isso explica um bocadinho que se calhar a cabeça não está no sítio, por todas as razões e mais alguma. Depois, ter um treinador que não aposta nele para jogar, também não ajuda propriamente sobremaneira. Como eu disse, no banco ninguém marca gol. E o Cristiano pode ser um jogador fora de série, que o é, mas tal como os outros, também precisa ter continuidade, precisa ter ritmo, precisa ter minutos de jogo, algo que ele sempre teve. E lá está, não é a fazer um jogo por mês para quando é a Liga Europa que vai ganhar esse ritmo ou que vai conseguir ganhar forma, digamos assim. Principalmente ritmo de jogo. Ele tem sempre cuidado com o físico e com a sua forma física, não é isso que está em causa, mas o ritmo de jogo é sempre diferente. Na seleção, ele no primeiro jogo tem, como costuma dizer, quando tudo corre mal, corre mal. Tem aquele choque com o guarda-redes, condicionou em muito toda a restante exibição. No segundo jogo, epá, a bola não chegava lá. Por isso, simplesmente, eu já disse, na altura falámos disso, a malta tem a tendência a pensar e a relembrar o Cristiano quando chegou a Manchester, que agarrava na bola quase na área do United e corria até a outra área sem ninguém conseguir apanhar ou segurar.
O Cristiano hoje em dia já não é esse jogador, é um jogador mais fixo, na frente, precisa que a bola lá chegue, precisa que lhe façam lá chegar a bola, e quando a bola não chega, é impossível. Seja no United, seja na seleção. Ele não aparece porque a bola não chega lá. Uh, ou então vês o Cristiano a vir fazer uma tabelinha a meio do meio campo, que é aquilo, ok, faz o Cristiano, faço eu, faz o Zé das Iscas, faz qualquer um ali. Um, Obviamente não com a mesma qualidade, se não tem calma, mas, ou seja, ele vai marcar a diferença na área ou nas mediações da área onde consegue marcar gol. Se a bola não chegar ali àquela zona, o Cristiano desaparece do jogo. Com as devidas distâncias é um bocadinho. Eu lembro-me sempre quando o Jardel jogava, quer no Sporting, quer no Futebol Clube do Porto, havia aqueles jogos, a bola não chegou lá, o Jardel não fez nada. Pois não, a bola não chegou lá. Agora, se puserem a bola dentro da área, seja aos repelões, balão, cruzamento certinho, aos saltinhos ou de ressalto, ele vai meter a bola lá para dentro de alguma forma. Não põe numa, põe na segunda. O Cristiano neste momento é um bocadinho isto. Põe a bola na área de alguma maneira. Ele há de conseguir pô-la dentro da baliza. Não jogando e a bola não chegando lá, nem é impossível. E muita falta fizeram os gols de Ronaldo este fim de semana no Manchester United. Já lá iremos também falar da Premier League mais lá para a frente. Bruno, Essa é a outra parte. Um treinador que está a perder um jogo em casa, tem o Cristiano no banco e ele não entra, pá, sim, a a justificação também culpa foi, não, a como eu justificação também costumo foi dizer, a espetacular. culpa não pode ser do jogador. Epá, As coisas são o que são precisas de neste momento. marcar golos, tens aquela máquina de fazer golos e ele não joga, algo se passa e não será propriamente culpa do jogador, acho eu. As coisas são o que são e tudo indica que será a última época de Ronaldo no United. Vamos esperar para ver. Vamos ver para onde é que ele vai jogar no próximo ano. Tenho certeza que quando esta equipa técnica lá estiver e com a garantia, pelo menos nas ações, atitudes, que Ronaldo não vai jogar de início, está fora de questão. Portanto, Ronaldo vai procurar outras paragens para a próxima época, veremos quando é que ele vai jogar. Muita especulação agora e eu não está precisamente entrar nesse campo porque estamos em outubro Não, do final aí da em temporada. relação a isso, muito facilmente, não, muito rápido e muito fácil. Ali vai, ele já teve aquelas declarações no outro galo que quer jogar o próximo europeu, portanto, hum, acho que aí ele só vai ter duas opções, ele é que terá que decidir, mas ou vai pela vertente financeira, e lá está, já foi também Itália. várias vezes falado, aquele contrato absurdo da Arábia e por aí fora, vai para aquela zona, para os países árabes, esquece a parte desportiva, esquece provavelmente seleção e vai por isso simplesmente ganhar dinheiro, fazer a sua pré-forma, que é legítimo, ou querendo aquilo que eu acho, que ele quer se manter a jogar seleção, a ser competitivo, a jogar num campeonato competitivo, e aí, na minha opinião, vai ter que fazer outra coisa. Esquecer a parte financeira e dizer assim, ok, não vou ganhar, whatever, 1 milhão por mês, seja lá o que for, vou ganhar menos, se calhar vou ter que jogar num patamar ligeiramente, não uma equipa que vai lutar para ganhar a Champions ou para ser campeã, mas se calhar no patamar imediatamente abaixo, pá, lá está. Acho que apesar de todas as condicionantes e da idade e afins, interessados num jogador daqueles não faltarão. Vamos a ver. E, a meu ver, o passo mais lógico, para mim, Itália, tudo bem, as coisas na Juve foram o que foram, mas continua a ser o campeonato que mais respeita o jogador, entre aspas, mais velho, e pá, o Milan, o Nápoles, parecem-me ser perfeitamente equipas onde ele iria encaixar e eles iam recebê-lo de braços abertos e que muito jeito daria. Eu Mas duvido, isso mas lá pronto, está, veremos é a depois. minha opinião. Bom, seguindo a direito, vamos já entrar aqui nas notícias da última semana. Uma seria que o Sporting acabou de ser atropelado em Marselha, mas vamos deixar isso para a próxima semana. Estou aqui a pensar que é melhor falarmos na próxima semana. O Porto neste momento também está a jogar, amanhã o Benfica. Uh, Toma lá tão dianteira e diz lá o que é que aconteceu na última semana aqui no mundo do desporto. Tentando rapidamente fazer aqui o resumo, começando por extra futebol, Miguel Oliveira, uh, mais uma vitória. Aquele homem que quando chove, como se costuma dizer, ele vai de moto e vai mesmo de moto. Faz lembrar um bocadinho o que o Senna fazia na Fórmula 1. O Miguel Oliveira, quando começa a chover em cima da moto, ele vai mais rápido que os outros, por isso simplesmente. E normalmente consegue estes resultados, mas um brilharete, principalmente porque lá está a equipa e a moto este ano não são competitivos, daí muito falada também a transferência. Isto ainda enaltece mais o resultado que ele conseguiu fazer no fim de semana.
Um, Depois, notícias um bocadinho mais tristes. A tragédia que houve na Indonésia, no jogo de futebol. Uh, Isto, a meu ver, não teve repercussão maior porque foi na Indonésia. Isto se tivesse sido na Europa ou num daqueles países da América do Sul, tipo Brasil ou Argentina, com mais expressão futebolística, a coisa tinha sido mais em, empolada, digamos assim. Como foi na Indonésia, passou tudo assim um bocadinho. Ok, foi falado, mas passou um bocadinho ao lado que morreram 140 e tal pessoas Yeah. num jogo de futebol. E estavam portugueses presentes lá. O Abel Camará já deu várias entrevistas, já explicou para chegar ao balneário, ter não sei quantos cadáveres dentro do balneário, enfim. E mal demais. Mal demais. Não é isto que se quer. Depois começaram, lá está, a dança de treinadores lá continua, várias, cá dentro e lá fora, nas mais diversas divisões. O Alverca despediu o Argel, um, que era uma grande aposta para o Alverca fazer o seu percurso. Argel já foi despedido. O Lionel Pontes também saiu do comando técnico do Covilhã, depois de ter sido eliminado pelo Caldas na taça. Um, Tivemos também a questão do João Pedro Sousa, que regressa ao Famalicão. Estou curioso para ver o que é que isto vai dar. Ele tinha feito um excelente trabalho inicialmente, com uma fantástica equipa também, verdade seja dita, com um fantástico plantel. Desfizeram-lhe a equipa toda. Obviamente os resultados a seguir não foram os melhores. Ele vai embora. E agora que aquilo também está assim mais ou menos, ele volta. O primeiro resultado não foi mau. Veremos daqui para a frente como é que a coisa vai correr. Depois, continuando com os Tugas, o Bruno Lage lá foi à vida. Também uma série de resultados Essa custa, interessantes. pá. 15 jogos sem vencer, ou que foi na Premier. Ele também disse uma coisa e não deixa de ser verdade. Ele sempre teve um avançado, não perdeu. É que o Jiménez tem estado muitas vezes lesionado e já não é o Jiménez que antes daquela grave lesão que ele teve. Exatamente. Contrata um ponta de lança no primeiro jogo, lesiona-se e arruma para a época. E depois vê o Diego Costa, que também já não é o Diego Costa do Chelsea nem do Atlético de Madrid, que vem também de uma longa paragem depois de ter terminado o Campeonato Brasileiro, começa agora a recuperar a forma. Pá, e lá está, acho que toda a época foi mal planeada. Já falámos aqui também a saída do Cody, para mim é incompreensível. No ataque, a coisa mais ou menos, apesar da falha do ponto da lança, meio campo e ataque está composto. Agora, aquela defesa, é, principalmente em termos centrais, é muito fraquinho. E querer lutar pela Europa com o Kilman e afins ali na defesa, a coisa fica um bocadinho, o cenário fica um bocadinho negro. Veremos que é o senhor que se segue. Também Carlos Carvalhal, 5 joguinhos no Aulada e vai à vida. O homem Tu acabou Carlos de golear, meu. O gajo goleou. acabou, mas os jogos antes não correram nada bem. E ainda ontem estava a ouvir o Mr. Tony, que também passou pelos países árabes, e eu que só conhecendo um bocadinho também a mentalidade ali, imagino, o Al deve ter contratou ali o Carlos Carvalhal, tinha lá dois ou três jogadores, tinha o Fábio Martins, tinha o Adrian, se não estou a erro, também foi para ali que foi o Marega. Sim, são vários os jogadores interessantes que ali estão. Ou seja, imagino que foi ok, temos treinador, temos aqui meio dúzia de jogadores, agora vamos ganhar isto tranquilinho. E assim, com os primeiros jogos a coisa não corre bem, vai lá a tua vidinha, porque não serve. É fácil. Um, Isto depois também acontece noutros países. Na Itália, a Sampdoria também despediu o Marco Giampaolo. Também estou curioso para ver quem é que segue, porque a temporada claramente não estava fácil. Um, Temos vários treinadores portugueses agora no mercado, digamos assim, vários sem clube. Veremos, principalmente para o lugar do Wolves, estou curioso qual será a abordagem, se vão buscar mais um português ou se vão buscar um estrangeiro. Também se falava muito Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, com o Carvalhal iria para o aparentemente o Hull City já está arriscado. O Nottingham Forest também parece que o treinador está breve para ser despedido. Esse também acho engraçado, quer dizer, contratar um plantel inteiro e Literalmente. querem que aquilo.
literalmente, foram 26 jogadores, se não me engano, que eles contrataram, ou 27. E querem que aquilo comece a jogar de um momento para o outro. Ora, lá está, estamos a jogar FM, é só contratar e eles começam a jogar sozinhos, está tudo bem. Epá, deem tempo ao homem. Eu não estou a dizer que ele esteja a fazer um trabalho fantástico. Epá, mas eu acho que nesta situação, principalmente, deem tempo para ver o que é que aquilo vai dar. Porque é impossível. Contratando um plantel inteiro, não dá. Tanto veremos, porque isto vai dar pano para mangas. Ainda mais temos um Mundial pelo meio. Yeah. Isto até ali vai haver muito coisa. E para terminar, só uma notícia mais bem disposta, e estas coisas que nós gostamos mais do nosso futebol. Na eliminatória da taça do Caldas com o Covilhã, eu partilhei a notícia lá no nosso grupo também, que o capitão do Caldas, no final do jogo, foi pedir uma vassoura para varrer o balneário que a equipa tinha utilizado. Isto fez-me só lembrar aquela situação da seleção japonesa no Mundial, que no fim ainda tinha os adeptos. Eles limpavam o balneário e os adeptos iam apanhar o lixo que tinha ficado no estádio. Yeah. Acho que é um pormenor, mas é aquele style tipo, ok, nós vemos aqui sujão, limpamos, fazemos o nosso servicinho também, e quando forem às Caldas, epá, façam o mesmo, fica bem, e em vez de andarem a chamar nomes e a cuspir uns para os outros e afins como tantas vezes se vê, exemplos destes, se calhar, são mais bem-vindos, e o futebol é bem mais interessante. Por falar nisso, lembrei-me agora, isto não tinha posto aqui a nota, mas lembrei-me agora, vamos acabar mesmo com a nota piorzinha, com os confrontos também entre os adeptos do Boa Vista e do Famalicão. Lá está, é Já nem é notícia. um exemplo fantástico de um lado e depois os maus exemplos do outro. O que nós queremos são mais exemplos como este do Capitão do Caldo, que mais uma vez são aquelas que não aparecem nas notícias e que ninguém fala e que merecem ser falados, porque estes sim merecem ser enaltecidos e não os outros que andaram lá a armar confusão na rua. Bom, e eu agora vou fazer aqui a ponte para o segmento do Portal Futebol Feminino em Portugal esta semana. A Sara mandou-nos o segmento há bocadinho e eu peço particular atenção para aquilo que ela vai dizer. A grande notícia da semana, que não foi referida a propósito aqui no nosso segmento, foram as denúncias que surgiram relacionadas com o assédio entre um treinador e um diretor desportivo a várias jogadoras, e não foi a primeira vez. E a Sara e o portal do Futebol Feminino fizeram uma análise da situação e fizeram uma boa recolha de dados e um editorial delas também, por assim dizer, neste segmento que vocês vão ouvir. Consultem também o portal no online, aquilo que elas escreveram. Eu agradeço a Sara ter enviado o segmento como enviou e falar da maneira como falou, porque isto não pode passar em colo. Isso é que é mais importante. Vou calar-me, vou dar aqui a palavra à Sara e ao portal do Futebol Feminino de Portugal. Vamos ouvi-las com muita atenção. Olá, boa noite a todos, espero que se encontrem bem. Aqui estamos nós para mais uma rúbrica do futebol no feminino, numa semana que foi bem agitada para o mundo do desporto, do futebol feminino e da sociedade em geral. Mas antes de falarmos sobre isso, vamos então mais uma vez falar da Liga dos Campeões, não é? Voltar a felicitar o Benfica por estar entre as 16 melhores equipas da Europa e dizer também que já ficaram a ser conhecidos os seus adversários. O Benfica encontra-se então no grupo D da Liga dos Campeões, num grupo onde está as campeãs neste caso, peço desculpa, a vice-campeã Barcelona, onde está o Bayern, que é a equipa que já defrontaram na época passada, também na fase do grupo da Liga dos Campeões, e o Rosengard da Suécia. O Benfica assim está no grupo D. Neste grupo, a primeira jornada está marcada para os dias 19 e 20 de outubro. De dizer ainda, ao conferir os restantes grupos, no grupo A temos Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Vlasnia, da Albânia. No grupo B temos Wolfsburgo, Slavia de Praga, o Polten da Áustria e o Roma. No grupo C temos o Lyon, campeão em título, o Arsenal, a Juventus e o Zurique, da Suíça. Na primeira jornada, como já disse, entre 19 e 20 de outubro. Mais uma vez, parabéns ao Benfica e desejamos-lhe uma boa fase de grupos.
Vamos então para o assunto do momento, o assunto que tem feito capas de jornais, nomeadamente a do Público. Sim, foi o Público que denunciou este caso, pois as jogadoras denunciaram também o caso ao Público. Então, o caso de assédio sexual, que visa o técnico Miguel Afonso, treinador do Rio Ave na época 2020-2021, que atualmente estava ao serviço do Famalicão. Então, as jogadoras acusam Miguel Afonso de assédio sexual. As atletas tinham entre os 18 e os 20 anos. Bom, sabemos que este caso não deve, não, desconfiamos, porque não há provas, não deve ser o primeiro nem será o único. Então, faço aqui um parêntese para quem sofre ou sofreu denunciar o caso. É mesmo muito importante denunciar o caso. E estamos todos com vocês sempre. Então, prosseguindo, segundo avançou o jornal, por parte das atletas, houve uma troca de mensagens íntimas entre o treinador para as atletas. O Público falou um pouco sobre isso, relatando os factos que as atletas tinham dito. Todas as atletas têm então um nome fictício, como por exemplo Maria, com 19 anos, revelou que uma das primeiras perguntas de Miguel Afonso foi: gostas de homens ou de mulheres? Chegou ainda a pedir para mandar vídeos, porque gostava de ver os seus movimentos corporais. Ou seja, também relativamente à perda de peso que as atletas queriam, ele então pedia esses vídeos. No entanto, nos treinos agia como se nada tivesse acontecido. O treinador tentou ainda combinar persistentemente alguns encontros, nos quais ela falou que recusou sempre de forma educada e nunca agressiva. Guardam assim segredo por vergonha, mas rapidamente se apercebeu que não estava sozinha, como é o caso de Joana, também nome fictício, de 19 anos, que perguntava se ela queria ganhar ou perder peso e pedia sempre que lhe fossem enviadas fotos, tendo chegado a ligar várias vezes por dia, só para falar de assuntos aleatórios, ou seja, várias vezes por dia. Foi então prejudicada, foi prejudicada esportivamente, acabando por ser revelada para as camadas jovens, por ter contado a situação aos pais, o que deixou o técnico desconfortável. Acabou então por fazer reuniões com os responsáveis do clube, inventando coisas que a mesma dizia, como que a atleta perturbava a equipa. São alguns das mensagens ou dos relatos das atletas. No Twitter de Mariana Vaz Pinto, a antiga team manager do Belenenses Chade, também podemos ver algumas dessas mensagens. Para além de estarem no Twitter da Mariana, nós também publicámos aqui na página do Portal do Futebol Feminino. Mariana disse inclusive que a atleta em questão desistiu de jogar futebol pelas intimidações, assédio de Miguel Afonso. E podem ver algumas das mensagens, fazendo só assim, referindo uma das mensagens, diz o seguinte: Miguel Afonso diz: ficaste chateada por dizer que a tua voz me relaxa? Este é só um dos exemplos, poderão ir ver as seguintes. E como isto é tudo um efeito dominó, pelo menos esperamos que sim. Um dia depois foi Samuel Costa, o diretor desportivo da equipa técnica da equipa feminina do Famalicão, né? Equipa onde também o Miguel Afonso era treinador, na equipa técnica do Famalicão, também Samuel Costa, diretor desportivo. Foi acusado de assédio por jogadoras da equipa do Vitória Sport Clube, equipa onde Samuel Costa foi também diretor desportivo, e as denúncias são relativas ao período de 2019 e 2020, onde Samuel se encontrava ao serviço do Vitória Sport Clube. Samuel Costa foi contactado pela SIC, porque foi a SIC que divulgou esta denúncia, e negou os factos. O mesmo aconteceu com Miguel Afonso, que depois de contactado pelo Público, também foi contactado pelo portal, negou os factos, falando em um esquema montado, e disse que na devida altura faria então esclarecimentos e avançava para a sua defesa. O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou que abrirá um processo disciplinar para investigar o caso. O regulamento prevê então castigos por caso de assédio de suspensão de 3 meses a 1 ano. Este será um dos castigos.
sobre este assunto, não temos mais informações, só em comunicado que o Famalicão suspendeu as defunções, tanto Miguel Afonso, treinador da equipa, como o Samuel Costa, diretor desportivo da equipa feminina. Ficamos a aguardar mais factos. Nesta semana agitada, quando surgem estes dois casos, também Tita, conhecida no mundo do futebol, Ana Lopes, através da sua página de Instagram, confidenciou que também ela tinha sido vítima de assédio sexual. Ou seja, este é um assunto que tem estado no dia no futebol feminino em Portugal, mas não só, nem é notícia no estrangeiro, é um assunto de sociedade e é um assunto que nos deixa a todos muito perturbados, sabendo, infelizmente, ou desconfiando, que não serão os primeiros e os únicos. Vamos ver daqui para a frente como é que a situação vai avançar, o que é que será feito de Miguel e Samuel, como a Federação vai agir, além de se estar a investigar o caso, como as autoridades vão agir, os clubes e atletas que tenham sofrido ou que sofram de assédio para denunciarem. A Federação Portuguesa de Futebol deixou ao dispor no seu site ou no integridade.federação.fpf.pt, onde queiram denunciar os casos que sofram ou tenham sofrido, que estão lá para vos ouvir. Bom, são notícias que ninguém queria dar, mas que são reais e por isso mesmo têm que ser dadas. E, bom, caso alguém tenha algo para dizer, que denuncie. É importante denunciar estes casos, para estes casos não continuarem a fazer parte da vida das jogadoras de futebol e em outros campos da vida, como sabemos que acontecem. E, bom, basicamente foi isto que nos trouxe aqui hoje. Voltamos para a semana, espero com notícias mais alegres. E... já me esquecia, estava a falhar. Não se esqueçam que Portugal joga o play-off de acesso ao Mundial. Não se esqueçam. As jogadoras já estão concentradas a treinar, os jogos são em Vizela. E já no dia 6 de outubro, que Portugal defronta a Bélgica em Vizela. Caso Portugal ganhe a Bélgica, que esperamos que sim, desejamos-lhe a maior sorte do mundo, vão jogar contra a Islândia em Paços de Ferreira. Portanto, já sabem, Portugal, agora estamos com vocês sempre e, bom, esperemos uma vitória e que nos façam felizes e continuemos todos a sonhar. Bom, agora sim, um resto de uma boa noite e já sabem onde nos acompanhar. Qualquer dúvida, não hesitem. Se tiverem algum assunto do qual queiram falar, também estão à vontade. E este espaço também não é só nosso, como também é vosso. Um abraço e resto de boa noite. Obrigado, Sara. Obrigado ao portal. E espero que realmente isto seja uma situação que seja esclarecida a 100% e que outros clubes que tenham tido profissionais ou que tenham profissionais que façam esse tipo de comportamento sejam rapidamente castigados e os profissionais sejam afastados e nunca mais tenham a oportunidade de estar envolvidos com o desporto, porque claramente não merecem. Nós vamos sair agora direitinhos para a Primeira Liga Portuguesa. Até estou um bocado abananado, honestamente, desculpem lá, mas estou porque, enfim, isto faz impressão. Bruno, Primeira Liga, começou logo com um dos três grandes em campo, começou com o Sporting Gil Vicente. O Sporting precisava muito ganhar este jogo, nem que fosse uma questão moral. Venceu por 3-1. Um gol sofrido no final que mereceu rasgadas críticas por parte de Ruben Amorim. No entanto, nunca teve em causa a vitória do Sporting. 3 pontos descansados para o Alvalade. Sim, apesar de algumas ausências importantes, nomeadamente o Coates e o Pedro Porro, o Sporting entrou bem no jogo, foi melhor. O Morita, parecido. O Morita fez um senhor jogo.
São em tudo parecidos, na fisionomia, Tudo, na tudo. nacionalidade, na posição em campo, tudo parecido. Exatamente. Bom, o Morita fez um senhor jogo, ele muito era posto em causa quase quando foi contratado, e lá está, depois da saída do Mateus Nunes, muito se falou que o meio campo do Sporting não estava a funcionar. Mais uma vez, pá, deem tempo dos jogadores também se adaptarem, são realidades diferentes, são esquemas táticos diferentes, E o tudo Ruben isso. adoro. O Ruben adoro. E e lá está. Acho que nunca ninguém diz mal, digamos assim, de um jogador japonês. É, O comportamento verdade deles é isso. sempre impecável, tem aquela componente, como nós vemos Respeito. nas outras profissões, e a vontade de trabalhar e aquela. Epá, ok, é trabalho e são assim, e afincadamente eles se dedicam àquilo como mais ninguém. E são religiosamente certinhos. E depois, pronto, toda a componente, obviamente, do respeito, e como eu digo, ele pede desculpa 500 mil vezes ao dia, faz parte. E é impossível não gostar de um jogador deste. Pedro Gonçalves marca mais um excelente gol. Do lado do Gil Vicente, também o suspeito do costume, Fran Navarro a molhar a sopa, o Vitor Carvalho a fazer mais um excelente jogo também no meio campo, o Fujimoto também muito certinho. Um, aqui só não, sinceramente, só não percebi aquela coisa do Gil começar com três centrais, coisa que não é habitual, principalmente para fazer frente a três avançados do Sporting. É, não consigo perceber. A coisa não resultou. Ele depois mexe a meio do jogo, claramente na segunda parte a coisa funcionou melhor, mas ir a Alvalade, entrar assim, não consegui entender qual é que foi ali a ideia do Vieira, coisa correu mal. Se tivesse corrido bem, era um gênio É, visionário, tinha tido ali tinha sacado o coelho da cartola, epá, correu mal, não percebi, sinceramente, mas pronto, toda a vitória incontestável do Sport. igualmente incontestável foi a vitória do Futebol Clube do Porto no jogo grande da jornada para mim contra o Sporting de Braga. Foi imediatamente a seguir ao jogo de Alvalade, 4 golos contra um. Outra vitória que se calhar nunca teve em risco no Dragão, Sim. limpinho. E o Futebol Clube do Porto, digamos que voltou a ser Futebol Clube do Porto, voltou a vestir o fato de macaco e a cerrar os dentes e ir a jogo a sério. No jogo do Sporting falei no Morita, aqui o Eustáquio também faz um jogo, tal como o PP. Depois na frente é Vanilson e Taremi, é Vanilson e Taremi, é sempre aquela carga de trabalho. E destacar também o Rodrigo Conceição, que no início da temporada, se calhar toda a gente dizia que ele contava para a equipa B, fez um joguinho interessante, mais uma vez, tem ganho lugar na lateral direita, que é aquele, se calhar a posição que ainda está Em aberto. indefinida ali no 11 do Porto. Perdão, o PP já passou por lá, mas já se percebeu que o PP depois faz falta lá à frente. O João Mário, a coisa também não está tão garantida quanto isso. Pá, o Rodrigo Conceição, desculpem, mas lembrando um bocadinho o pai, também é daqueles que o joguinho é sempre para levar a sério e ainda por cima envergando a camisola do Porto, deixa-se tudo lá dentro e assim é complicado e se calhar tem que se começar a levar o rapazinho mais a sério e se calhar está aos poucos a conquistar o seu lugar. Do lado do Sporting de Braga, pá, mais uma vez, Vitinho e Almozrati, dois jogos mais, daqueles que não dá também para apontar nada. O Yuri Medeiros tremendamente apagado e aquilo que eu sempre disse em relação à equipa do Sporting de Braga, que estava a fazer um início de temporada brutal, mas que parece-me sempre o ponto mais fraco é a defesa, é principalmente em termos de centrais, nas laterais até a coisa de mais ou menos está composta, mas os centrais são um pouquinho mais fraquinhos a meu ver, apesar daquele Uniacati ser uma agradável surpresa, mas pá, contra este ataque do Futebol Clube do Porto e É principalmente quando a puxado. equipe do Porto começa a carburar como é suposto, não é fácil. Entretanto, o teu estimado Vizela recebe e vence o odiado Portimonense do Gil. 1-0 foi o que chegou, Bruno. 3 pontos para aquela rapaziada que tu tanto gostas. Importantes 3 pontos, uh, porque o Vizela, lá está, joga bom futebol, mas às vezes segurar resultados e conseguir pontos não é fácil. E para respirar um pouquinho melhor, os 3 pontos são muito bem-vindos.
Boa exibição também da equipa no geral, mas o guarda-redes também foi decisivo. O Portimonense lá está bem orientado, uma equipa também sempre complicada, que já arrancou também vários resultados um pouquinho surpreendentes, digamos assim. No entanto, um pouquinho de surpresa, mas pá, merecida também a vitória do Vizela. Antes que me esqueça, eu não referi isto nas notícias, mas é importante. Foi uma ação que foi feita também, lembra-me disto, porque foi o treinador do Futebol Clube Porto que esteve lá, o treinador do Vizela e o treinador do Boa Vista, o Petit. Seja Conceição, Álvaro Pacheco e Petit, estiveram numa campanha que há em Portugal de reutilizar as camisolas dos clubes da temporada anterior, quando já não são vendidas, obviamente, ninguém quer ir comprar a camisola do ano passado, e então há uma entidade que eu agora sinceramente não me recordo qual é, que pede aos clubes para enviarem as camisolas do ano passado para eles, e eles reutilizam-nas como batas de hospitalares. Olha, E boa. aquilo foi entregue, eles os três foram entregar as batas, as camisolas dos clubes, ao IPO, à ala infantil do IPO do Porto. Foi brutal, a reportagem deu na Sport TV, e há uma imagem que é excelente, que é o Sérgio Conceição abraçava uma criança que acabou de receber a sua batinha, a camisola do Futebol Clube do Porto, que é impagável, e o Álvaro Pacheco também tem uma imagem brutal também com outra criança, pá, excelente, e tenho que referir isto porque lá está, no meio de tanta coisa má no futebol, e, e também o Sérgio Conceição e o Petit, que são tidos um bocadinho como maus da fita e maus feitiços tantas vezes, depois tem um coração. Há uma frase brutal também do Sérgio Conceição que eu dizia, trocava todos os títulos e todas as minhas vitórias por uma vitória desta malta que está aqui, e a partir daí, pronto, Ainda há coisa. lembrar que é mais do que só um jogo. Ainda bem. Continuem assim, para fazer falta fazem. Entretanto, os Chaves, ficando no norte ainda, recebe o Estoril Praia, empatam a uma bola, um jogo não foi nada mau. Não, bom jogo de futebol, duas equipas que têm vindo a fazer um bom início de temporada e a praticar bom futebol, empate, dividiram os pontinhos, pá, aceita-se, houve oportunidades de parte a parte, o resultado podia ter caído para qualquer um dos lados, surpresa aqui do lado do Estoril, um bocadinho mais apagado o Geraldo, que vinha a fazer um excelente início de temporada. Pá, do lado dos Chaves eu não me canso, aqueles dois laterais, é qualquer coisa de extraordinário, e acho que ou muito me engano, ou eles vão dar o salto para outros voos, com o devido respeito para o Chaves, são duas motas impossíveis. Deixa lá que sim, se houver mérito, acho que sim. Eu vou deixar o jogo do Benfica para o final, Bruno. Vamos já passar aqui para o Rio Ave Santa Clara. Santa Clara não ganha. O Rio Ave recebe 3 pontos também muito bons e importantes para eles. 1-0, resultado final. O Rio Ave, lá está, tem vindo a fazer um bom início de temporada, a conseguir estabilizar-se na Primeira Liga, que é essencialmente o que eles querem agora também, depois da subida. O Santa Clara, pá, como eu digo, todas as confusões diretivas, e agora parece que esta direção foi abrir uma ação em tribunal a pedir dinheiro à direção anterior e por aí fora. Claro que isto tudo depois passa para dentro do campo, e todas as saídas de jogadores, como já falámos, torna complicado. Mais uma vez, depois também uma expulsão a ajudar. O Mário Silva tem aqui pano para mangas para tentar safar um bocadinho melhor a temporada, porque não fossem as outras duas equipas que estão horrivelmente mal e impossíveis, o Santa Clara se calhar estava bem mais complicada a situação dele. Entretanto, Paços de Ferreira lá consegue o seu segundo pontinho da época. O Arouca está ali descansadamente a meio da tabela. Um igual, resultado final. Muitos iguais esta semana. Sim, e aqui mais uma vez, lá está, o Paços Ferreira está a fazer um daqueles inícios de temporada horríveis, segundo pontinho, estão a ganhar e depois no fim, lá está, quase no final, um golo um bocadinho descabido, e vai tudo por ali abaixo, e depois a equipa não tem força anímica para ir atrás e para tentar virar o resultado. Final do jogo, obviamente, descontentamento dos adeptos, por aí fora. Lá está aquela voltinha dos jogadores no fim do jogo, quase a pedirem para ser apoupados, também não. Hum. Acho que não contribui para nada. E digo isto porque aqui no caso do Paços Ferreira há ali um jogador que não merece passar por aquilo todo, que é o Antunes, que já várias vezes deu provas também
do caráter e de quanto ele sente aquela camisola e ter que ser um daqueles que vai dar a cara e daqueles que vai estar ali a ouvir 30 por uma linha ao pé como ele diz, é compreensível os adeptos, o descontentamento deles, mas epá, acho que neste caso não se pode apontar falta de entrega ou falta de vontade aos jogadores. As coisas não estão a correr bem, está complicado, mas acho que quando se começa a ir para o insulto é mais complicado, acho eu. Famalicão sai da zona de descida. O Boa Vista estava a dar tão boa conta de si e está quase europeu. É cilindrado 4-0. Sim, como eu disse aqui, a coisa não correu nada, não começou nada mal para o João Pedro Sousa. Teve aqui este José Luís Puma Rodrigues, muita gente já não se lembra deste rapazinho, mas houve um Mundial que ele pela Guatemala fez ali um golo e ficou muito conhecido por isso. Depois a carreira nunca despontou como era suposto, mas lá está, agora se calhar no Famalicão consegue relançar um pouquinho a carreira, veremos. Ele quando foi contratado, muita esperança houve no início da temporada, parece agora, teve este jogo que ele fez, pá, não foi só o gol, fez 2 assistências, não estou em erro, fez um senhor jogo. O Boa Vista, lá está, a coisa tem vindo a correr bem. São jogos, há aqueles jogos em que, como se costuma dizer, tudo corre mal. Quer o guarda-redes, quer a defesa, principalmente, não estiveram propriamente brilhantes. O resto, aquele meio campo, a coisa funciona sempre bem. O Makuta e o Sebastião Pérez são 2 moços de trabalho e depois nas aulas os jogadores também são bem interessantes, mas em termos defensivos foi complicado, pode trazer foi um amasso, mas acredito que o Boa Vista breve está novamente no bom caminho. A palavra amasso é indicada para o Marítimo. O Marítimo tem 8 jogos, 8 derrotas, marcou um golinho, vá lá. Mas agora em casa o Casa Pia, Nunca aconteceu. o Casa Pia Nenhuma lá equipe, consegue 2-1. Fora. nenhuma equipa esteve à 8ª jornada com 0 pontos, acho eu. Acho que em termos de Primeira Liga nunca aconteceu. É para se ver o ponto em que está Está muito mal, esta pá. equipa do Marítimo. Mas atenção, neste jogo aqui, vamos ser sinceros, já falei no Casa Pia, que para mim é a grande surpresa da Primeira Liga. Surpresa pelo conseguirem estar no lugar em questão. Porque a equipa joga bem, super equilibrada, super bem organizada, não marca muitos gols, mas também não sofre muito. Lá está, normalmente isto é ali 1-0, um igual, 2-1, mas a coisa vai-se fazendo. Estão lá em cima, super tranquilos. O Leonardo Leal já várias vezes aqui o elogiei. Já chegou à seleção de sub-21, senhor jogador, mais um, como eu disse, dos 2 laterais do Chaves. Se calhar convém olhar para ele com outros olhos e dificilmente para o ano ele continua no Casa Pia. Mas eu queria só dizer, neste caso e neste jogo em específico, o Marítimo não mereceu o resultado e nós sabemos que aqui no podcast não temos por apanas falar de arbitragem, mas o penalti que dá o gol da vitória ao Casa Pia não lembra ninguém. E aquilo já foi alvo de chacota, já está quase um meme feito a nível internacional. São 2 jogadores que saltam à bola, um desequilibra-se, porque chocam um com o outro, ok, mas é uma disputa de bola perfeitamente normal. O árbitro, ou o VAR, seja lá quem for, marca penalti, expulsa o jogador do Marítimo, considera a agressão com o pé quando eles saltam os dois no ar. Aquilo, não sei se já viste o lance, é completamente surreal apitar o que quer que seja naquilo. E lá está, ao Marítimo, como eu costumo dizer, quando a coisa vai mal, pior ainda fica. É uma equipa que não consegue ganhar a ninguém, não consegue marcar gols, está a ganhar, sofre o empate, está a tentar aguentar o resultado, calha que é completamente a partir as pernas à equipa. O pouco oxigênio que o senhor ganha com o gol e é estar à frente, mataram completamente o Marítimo. Mas, a sério, ver o lance é absurdo. O Guimarães foi a única equipa até agora que se travou ao Benfica. 0-0. Sim. E foi o que chegou. Muito mérito para o Vitória. Super organizado. A equipa do Benfica também, nos últimos jogos, teve depois ali aquela goleada pelo meio, mas vale o que vale. Mas nos últimos jogos já vinha
a coisa já vinha a ser mais complicada. Lá está. Casa Pia já tinha sido muito mais complicado, os últimos jogos já vinham a ser mais difíceis. A equipa já não estava, problema, aquele rolo compressor que muita gente já pintava de todo. Um, no ataque, não havendo tanto espaço, a coisa complica um bocadinho. Não havendo o rasgo individual do Neres, mais complicado fica. E nisso o Vitória soube muito bem, organizadinho, roubar o espaço. O Rafa raramente teve espaço para aquelas arrancadas que ele tanto gosta. O Neres também não conseguiu desequilibrar. E a partir daí, depois em ataque posicional, andar ali a trocar a bolinha, quando a equipa oposta está super organizada e sabe muito bem o que tem que fazer, é complicado. Lá está, caso parte a parte também de possíveis penaltis por aí fora, aqui é a opinião, whatever, não é um caso tão descarado como aquele do Marítimo, em caso algum, são discutíveis, mas muito mérito, lá está, para a forma organizada como o Vitória se apresentou, fez um excelente jogo, lá está, o meio campo do Tiago Silva e o André perante o Enzo e o Florentino, foram dois mouros também, trabalharam que nunca mais acabaram. E o Bamba fez uma joga impressionante. Este rapazinho, ele estava a jogar a central, mas ele ia ajudar no meio campo, fez uma joga brutal. E lá está, lá à frente a coisa podia ter funcionado, podia ter marcado um golinho, o resultado ainda ser bem diferente. Como eu disse logo desde o início, ninguém pensa que o Benfica ia ganhar os jogos todos, impensável. Jogos destes vão acontecer. Pá, ir a Guimarães, veremos quantas equipas é que se vão lá safar à grande. Dificilmente isso vai acontecer, é sempre um campo difícil. Mérito também aqui, espetáculo para os adeptos que fizeram um espetáculo brutal antes do jogo, durante o jogo, como já é habitual também em Guimarães. Mas lá está, normal, depois do jogo, e ser a seguir ao jogo de seleções não explica tudo, mas há sempre aquele cansaço acumulado, ok? Para isso é que há várias alternativas e há várias opções. Só de salientar o Brooks, a ponta de lança no final, o Roger Schmidt fez uma arroba na Murico com o Coates. Vamos lá pôr o poste lá à frente nos últimos minutos. Não havendo falta de pontas de lança no Benfica, porque há várias opções. Estranho um bocadinho, mas pronto, é o que é. Premier League hoje vai ser um bocadinho mais rápida. Vamos só ver aqui três jogos, muito rapidamente. Começa logo bem, com o Arsenal Tottenham logo a abrir a jornada. O Arsenal continua a sua imparável caminhada rumo a uma grande classificação esta época. O Arsenal, lá está, na minha opinião, se tivesse um melhor meio campo, eram sérios candidatos ao título. Outra vez. Aquele meio campo não é por aí além, se bem que aqui tiveram os dois muito bem, marcaram os dois gols, o Xhaka e o Partey, parece quase um contrassenso aquilo que eu estou a dizer. Isto é um jogo, não é a temporada toda. O Gabriel Jesus entrou ali que nem uma luva, a dupla centrais está intratável também, o Saliba e o Magalhães, o Gabriel Magalhães, e depois é o que eu digo, meio campo ofensivo, aqueles que jogam nas costas do avançado, ponham lá os três que puserem. Impossível. Do lado do Tottenham, epá, aquele nem sempre funciona, e uma expulsão também não ajuda. Conte tem, obviamente, capacidade para dar a volta à coisa, mas também espera-se um pouquinho mais deste Tottenham. Liverpool não consegue. Brasil de 70, 3-3. Não, Troçar 3, Liverpool 3, faz favor. Foi um bocadinho isto. Foi o espetáculo do Troçar. Marcou 3 em Anfield. Não serão propriamente muitos jogadores que poderão dizer isto. Do lado do Liverpool, também já o próprio Klopp já admitiu, se calhar pensar que não fazia falta ali mais um médio. O Arthur foi um bocadinho de solução de recurso, digamos assim. Foi erro, porque lá está o Tiago Alcântara, tem tido muitas lesões, o Keita está constantemente lesionado, o Oxlade-Chamberlain está constantemente lesionado, por exemplo, estes dois pouco ou nada dão à equipa, e depois faltam opções. No ataque, pá, se a saída do Mané, lá está, os Darwin podem criticar o que quiserem, demora seu tempo também, é diferente, é uma realidade diferente. Benfica, ok, a coisa, e jogou Champions, correu bem, mas é completamente diferente de jogar Premier. O Luís Dias também tem estado um pouquinho mais apagado, Salah também não está naquela forma medonha que nós já vimos. Isto tudo junto torna a coisa complicada.
principalmente quando do outro lado está o Trossard àquele nível. Entretanto, e recordando os resultados antes do jogo mais expressivo, vamos chamar assim, desta jornada, Crystal Palace recebeu e perdeu contra o Chelsea. O Southampton voltou a perder, desta vez em casa com o Everton. O Bournemouth e o Brentford empataram a 0. Os Novos Ricos foram ganhar ao Fulham, no Castle 4-1. O West Ham United venceu o Wolverhampton 2-0, foi o jogo que ditou o afastamento por Melage. Leeds empatou com o Villa. E o Leicester finalmente ganhou ali sem contestação contra o Nottingham Forest. No entanto, o jogo que chamava mais atenção foi o jogo em que o treinador disse que não queria pôr o Ronaldo em campo para não fazê-lo passar por nenhuma vergonha. Foi a coisa mais estúpida que eu já ouvi dizer um treinador, mas tudo bem. Como diz o Bruno há bocado, um gajo a perder vai deixar os avançados no banco. Acho que sim, acho que é uma ótima solução. Muito rapidamente, Bruno, para a A despedida, questão não é deixar os avançados, é deixar o Cristiano. o Não é avançado um de avançado excelência. qualquer. O City Entrou o Marcial e até marcou 2 golos, mas O City recebeu e bateu o United pela módica quantia de 6 golos a 3. 2 hat-tricks, um de Haaland e outro de Foden, e o United lá conseguiu 2 golinhos do Marcial e acho que foi também Anthony, o Anthony, ok. é um E grande eu, gol. e eu só vou aqui ver uma coisa. Bruno, desculpa lá, não leves a mal, eu só quero ver aqui uma coisa. Ah, pá, lá, vá lá. O Maguire não jogou de início. Bom, Bruno, rapidíssimo aqui Ninguém diria, não é? Já que o homem é culpado sempre que vocês perdem um jogo. a análise ao jogo que aconteceu no Etihad. Isto, análise. Um, Lá está, o United vinha a conseguir ter até uma série engraçada de resultados e depois bateu de frente com uma equipa a sério, digamos assim. Um, Há aqui uma opção, à parte de deixar o Ronaldo no banco, mas Sim, pronto, sim. já se quer pôr o Rashford à frente, tudo bem. Aí, o que eu não entendo é, estando a perder 4-0 entre a se não estou em erro, acho que era esse o resultado, 4-0, sim. como é que, não vou pôr aqui o gajo que me garante normalmente 20 e tal, 30 gols por época, não. É esse que continua aqui de fora, não está em forma, vou pôr um pino lá à frente. Ou seja, pá, não estou a chamar pino ao Marcial, mas vou pôr outro qualquer, todos menos este. Essa parte não consigo entender nunca. E depois continuo sem perceber como é que o Casemiro não é titular nesta equipa. Poupem-me. Pagaram o que pagaram pelo rapaz. Desculpem-me lá, ele é melhor médio defensivo do que qualquer outro que tenham naquele plantel. Um bocadinho só. Como costuma dizer, com ele à frente da defesa, todos os defesas são melhorzinhos. A coisa corre um bocadinho melhor. E não é por acaso, depois aparece aquela imagem linda, do que também já deu origem a 50 mil memes, do Cristiano e do Casemiro a falarem um com o outro no banco, com aquele olhar descrente, tipo, o que é que a gente está aqui a fazer? Nós devíamos estar ali dentro. Nós somos dois que devíamos estar ali dentro, não aqui sentadinhos no banco. Pronto, ao que parece, estavam a planear já a bandada para a Turquia para se juntar ao Fenerbahçe de Jorge Jesus. Foi um dos memes que se viu, atenção. Mas sim, opa, essencialmente não entendo como é que o Casemiro. O McTominay até fez um jogo interessante, foi dos melhorzinhos do United. Ah, Epá, Bruno, é o City. Estás a brincar comigo, meu. Então não metes os mas melhores que tens para jogar. Estás a não é gozar. aí que está. É pá, Não pelo amor percebo. de Deus, meu. Também não percebo, nem o Joaquim E também não ainda, percebe e muita gente não percebe também. Diante. eh, Quer dizer, há aqui outra, e aqui estou a bater um bocadinho, mas também faz parte. O Cristiano é o culpado de tudo e mais alguma coisa, o Maguire é o culpado de tudo e mais alguma coisa. No Jadon Sancho, custou a batelada que custou e não 100. joga ponta, ninguém diz nada. Nada. Está tudo bem. Está tudo baril. O rapaz ainda não fez um jogo que se aproveitasse, digamos assim. Fez um Mas esta época. continua a jogar. Pronto, está bem. Fez um golinho. Não fez um jogo brutal. Fez um gol. Epá, não percebo. Se querem criticar, critiquem todos por igual. Não escolham. Pá, do lado isto, ainda por cima, tu disseste, apanharam o City. Mas era um City que a dupla de centrais era o Akanji e o Ake. Ou seja, e tinha o Kyle Walker a lateral direito. Era uma equipa que, em termos defensivos, mais uma razão para o Cristiano, para mim, fazer sentido ir lá para dentro, porque aquilo não era a melhor defesa do City que estava a jogar. Se havia alguém que era capaz, como eu disse,
Mandei a bola lá para a frente. Ele, no meio daqueles centrais, ele vai arranjar maneira de marcar um gol. Mas não. Vamos inventar um bocadinho. Epá, depois tens aquele rapazinho que a modos que já bateu todos os recordes possíveis e imaginários de arranque da Premier League. E quando aquilo começa a carburar, epá, é complicado. Quando tens De Bruyne, Bernardo, Foden, Grealish e depois aquilo é ter lá na frente, é chato. Eu nem vou falar mais. Bom, e com esta notícia sem jeito nenhum acabamos o podcast esta semana. Bruno, obrigadíssimo mais uma vez por estares aqui connosco. Marcamos já enquanto a próxima semana. O editorial vai ser um editorial agridoce, a começar por hoje, porque o Sporting perdeu, mas o Porto finalmente venceu. Vamos falar sobre isso na próxima semana. Um grande abraço, até para a semana. Um abraço, até à próxima.